com vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem e preparados para mais uma aula. Pois é, e a nossa aula do componente curricular de matemática hoje é sobre as medidas que nos cercam. Vamos lá entender mais um pouco? Como já falei para vocês, a nossa aula de hoje do componente curricular de matemática é sobre medidas, mais precisamente sobre as medidas que nos cercam. E nós vamos aprofundar mais sobre medidas de comprimento. Aqui na primeira imagem, nós temos uma criança medindo um espaço. E nós estamos falando do metro. Um metro corresponde a 100 centímetros. Agora, vamos observar essa pessoa que está com a fita métrica medindo a largura da sua mão. Nesse caso, nós estamos falando do centímetro. Observe a medida do centímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Só que agora nós vamos ver 1 milímetro corresponde a 1000 micrômetros. É interessante você lembrar que cada medida tem relação uma com a outra. E é interessante que você compreenda o que equivale cada uma para, no caso de a gente precisar fazer transformações entre uma e outra, a gente saber fazer corretamente. Quando estamos falando do milímetro, nós utilizamos o milímetro para medir espessuras bem finas, como a espessura de uma folha de papel, por exemplo. Pois é, mas eu vou apresentar para vocês mais uma medida de comprimento, só que agora nós vamos estar falando de quilômetro. Como quilômetro é algo bem mais extenso, vamos ver quando que ele corresponde. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Quando você obtiver 1000 metros, você pode estar falando que obteve 1 quilômetro. Ou seja, se você for fazer uma caminhada, por exemplo, e você caminhar 1 quilômetro, você caminhou 1000 metros, certo? E nós temos também as medidas não convencionais, como a polegada, o palmo, a jarda, a braça, o pé e o passo. Você sabia que por muito tempo as pessoas utilizaram essas unidades de medida e não faziam uso de medidas padronizadas? Mas, como vamos ver mais adiante, sentiu-se a necessidade de uma medida padrão. E por isso que se foi pensado em medidas padronizadas. Hoje, aprendemos que cada tipo de grandeza possui uma medida padrão. Eu vou apresentar para vocês sobre algumas unidades de medida padrão. Para comprimento, nós temos como medida padrão o metro. Quando falamos em capacidade, nós temos como medida padrão o litro. Quando falamos em massa, nós temos como medida padrão o grama. Mas atenção, só mais adiante vamos estudar sobre medidas de capacidade e medidas de massa. Mas é interessante que você já tenha conhecimento para desenvolver com mais precisão as suas habilidades e os seus conhecimentos sobre o tema medida. E aí, eu espero que você tenha compreendido qual a importância das medidas no nosso dia a dia e também quantas medidas existem ao nosso redor. Você já pensou nisso? Pois é, capriche nos seus estudos, tenha boa aula e até a próxima. Conto com vocês!